A paz do Senhor para todos. Já há 2 dias sem fazer um vídeo, né? Nós estamos aqui e até tarde, já aí passando das 11 horas aí no Brasil, mas nós não podemos parar. Nós terminamos lá Eclesiastes. Quem não viu, faça uma forcinha de ver, né? Eu sei que os vídeos às vezes são longos, mas faça um esforço, né? A gente vê vídeos aí que não tem importância espiritual para a nossa vida eterna, alcançando milhões de visualizações, né? E nós precisamos ver os vídeos, né? Para poder nós aprendermos a Bíblia. Hoje nós vamos começar o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele tem 4 capítulos apenas. É um livro que tem 2 folhas. Você pode ler e aí já lê os 4 e quando nós lermos, aí você já vai ter um entendimento melhor. Amém? Ruth 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então, olha bem, houve uma fome na terra, né? Houve fome. Houve um período difícil para a população e um homem de Belém de Judá. Interessante que Belém quer dizer casa do pão ou casa de pão, né? E em Belém nasceria lá na frente o pão da vida, né? Jesus fala que ele é o pão da vida. Bem-vinda, irmã Zélia Begname, bem-vinda Eunice Penha, irmã Eunice, irmão Genival. Então, olha bem, a paz do Senhor, bem-vinda aqui Iracema Reis. Então nós vemos, e ele foi buscar uma melhora de vida, e ele saiu de Belém com sua mulher e seus 2 filhos, não é? Aqui nós não podemos criticar se ele saiu debaixo da orientação de Deus ou não, tal, mas nós vamos ver o que aconteceu. E versículo 2: E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion. Bem-vindo, pastor Richard. Em breve estaremos juntos aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Malom e Quilion, Efrateus, que era de Belém, Efrata. Efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E diz aqui no versículo 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Aqui não se precisa quanto tempo se... Dona Marialva Figueiredo de Oliveira, bem-vinda, né? Uma companheira de longos anos, né, Dona Marialva? Que saudade, né? Saudade daqueles tempos nossos, trabalhando. Alexandro, bem-vindo, em nome de Jesus. Então a Bíblia não diz quanto tempo depois Elimeleque morreu, mas Noemi ficou viúva com seus 2 filhos. 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa. Amém, Alexandre? E o da outra era Ruth. Então, um casou com Orfa e o outro casou com Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Né? Aí aqui precisa o tempo. Eles ficaram 10 anos. Aqui não fala a idade de Elimeleque, não fala a idade de Noemi, não fala a idade de Malom. Tem Bíblia que fala Malom e Quilion, não é? Mas aqui no versículo 4 diz que eles ficaram ali quase 10 anos. 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion,
ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Também, que tudo nós temos que ler e meditar. Aqui parece que eles morreram no mesmo dia. A Bíblia não fala isso, pode ter até acontecido na mesma data, mas aqui está dizendo que os 2 morreram, deixaram a mãe e deixaram também as viúvas, né? Orfa e Ruth. E a mãe que já era viúva de Elimeleque. 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Bem-vinda, Miriam Ferreira, a paz do Senhor. Então, ela ouviu. Meus irmãos, naquele tempo a notícia não era igual hoje. Acontece uma coisa lá no Japão, a gente fica sabendo aqui quase que na mesma hora, instantaneamente, né? E hoje a comunicação é muito rápida, mas naquele tempo chegou ao conhecimento de que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Então, só numa visita, Deus deu pão ao povo que estava passando necessidade. Então, às vezes, há pessoas que estão com falta de alguma coisa, não é? Pão não é só comida, não. Porque em Mateus 4,4 e Lucas 4,4 diz que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Isaías 55,11, ele diz, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Laiane CM, paz do Senhor, amém. Maria Ferreira, bem-vinda. Então, nós vemos aqui que Deus, numa visita, olha o que ele fez, né? Imagina a obra, o ministério de Jesus, que foi de 3 anos e meio. Ele visitou o povo, mas agora Deus vive dentro de nós. Sidney Albergaria, ou Albergaria, bem-vindo em nome de Jesus. Então, a gente vê isso aí. Então, ela se levantou com as noras e voltou dos campos de Moabe. Ela quis voltar lá para Belém. 7. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, né? Elas estavam voltando para a terra de Judá. E Noemi falou para Orfa e para Ruth, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Né? Bem-vindo, Hebe! Oh, que bênção, Hebe! Oh, vou falar alguma coisa aqui em inglês. Oh, Hebe, I'm so happy that you are taking part of this video right now, but unfortunately, you cannot understand what I'm saying. I have to make the video in Portuguese, okay? But you can't imagine how happy you made Marcia and I with your visit, Sister Susan, your children here, and I hope you'll be connected. I would be texting you and send a message saying that we will be keep in touch, and we will continue this friendship. It's so strong, and I'm very proud of you and your family because you drove a little bit less than 5 hours to come
and we got to a restaurant there. We had lunch, and you had to go back the same distance, and I'm very concerned about that, very touched about that. Thank you so much. May the Lord God continue blessing you and your family. Amém? I'll be continuing in Portuguese. I do apologize for that. E aqui nós vemos que ela falou para as duas voltar, porque elas eram moabitas, elas não eram do povo, né? E ela falou, volta, porque o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos, né? Os esposos, né? E comigo. Então elas eram boas noras. E Noemi falou, eu vou voltar para minha terra, mas vocês, se vocês me acompanharem, vocês não estarão indo para uma terra de vocês. E no 9 fala, o Senhor vos dê que acheis descanso, melhor dizendo, que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Vamos ler de novo esse 9 aqui, porque eu dei uma derrapadinha. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, né? Porque era uma despedida ali. 10. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. As duas falaram. 11. Porém, Noemi, a sogra, né, disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Claro que ela não teria, que já estava com uma certa idade. Bem-vindo, Paulo Caetano, meu querido Paulo de Paulínia. Muito bem-vindo. Paulo, você é muito querido, você sabe. Todos vocês, né? E Paulo é uma pessoa especial, gordinho que nem eu, barrigudo. E não zanga de eu falar isso, né? Por causa da amizade. A irmandade, né? É um irmão. E ela fala, eu não tenho, não vou ter filhos mais para vocês, né? Não teria condições de nascer uma criança para casar de novo com Orfa e com Ruth. E no 12, ela fala, voltai, filhas minhas. Segunda vez que ela fala para que elas voltem, né? E ela diz assim, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. No 13 ela fala, bem-vindo, Cláudia Falcon, bem-vindo em nome de Jesus. E ela diz assim, esperá-lo-ies até que viesse a ser grande, não tinha condições, né? Não tinha condições. Deter-vos-ies por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. A Noemi, ela falou para elas, né, que ela não tinha condições, nem que ela tivesse filhos, para eles casarem com Orfa e com Ruth. E ela até falou assim, não, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Porque ela perdera, né? Ela perdera o marido e os 2 filhos, e estava com suas 2 noras ali, moabitas, e ela estava querendo voltar para a terra dela, porque ela tivera a notícia de que as coisas lá haviam melhorado em Belém,
né? Belém é perto de Jerusalém, não é longe de Jerusalém. E aí ela falou isso, ó, Deus tem descarregado a mão sobre mim, né? Tem hora que a gente pensa, puxa vida, mas é muita coisa, né? Vamos imaginar Jó, né? Jó perdeu 10 filhos de uma vez só, perdeu tudo quanto tinha e depois ainda foi acometido de uma enfermidade que deu lesões, feridas, desde a cabeça, do alto da cabeça, até a planta dos pés. Ó, que coisa terrível. E também aqui o que aconteceu com Noemi não foi muito diferente, um sofrimento muito grande. Por isso que ela diz aqui que a mão do Senhor se descarregou contra mim. 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Então aqui é a terceira vez que ela fala. Na segunda, bem-vindo, Verena Alves de Oliveira. Deus continue abençoando a todos nós que estamos aqui participando. Compartilhem. Vamos ajudar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, né? Em Mateus 22, 29, Jesus afirma, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, né? E mesmo tendo Deus na vida, né? Que ontem eu estava na igreja, né? Uma igreja aqui americana, e o pastor pregou lá em Marcos 4 sobre aquela tempestade. E aí muitas pessoas usam dizer, Jesus estando no barco vai tudo bem. Mas será que Jesus está no barco nosso? Aquele barco, ele estava cheio de discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Às vezes nós estamos num barco, mas nós precisamos saber se Jesus está no barco conosco. E para Jesus estar no barco conosco, ele impõe condições. Em Mateus 16, 24, Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não é fácil não. Mesmo quando nós estamos seguindo a Jesus, deixando Jesus entrar no nosso barco, estar no nosso barco, nós temos que ter uma submissão a ele. Não é assim não, não é só de boca não. Então olha aqui como é que as coisas acontecem. E aí a órfã beijou-as, né? Beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, né? Desculpe. E diz aqui que Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, né? E Orfa foi embora. E no 15 nós vamos repetir, por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Então, ela foi empurrada para desistir de ir com a nora. Ela fala aqui mais uma vez para Ruth. Meus irmãos, há momentos que nós somos empurrados para desistir. Nós somos empurrados para desanimar. Eu conversei com uma pessoa aqui, americana, aí perguntei se ela havia visto o vídeo aqui que foram feitos em inglês, e ela falou, eu não assisto vídeo longo, tal, tudinho. A gente às vezes não assiste, mas a gente perde, né? Mas quando o fogo chega na poupança e a água cobre o nariz, saem 3 palavras das nossas bocas, né? Ai, meu Deus! A gente quer correr para o lado de Deus, né?
Mas às vezes a gente não tem compromisso nenhum com Deus. O que eu tenho feito? Eu tenho procurado saber a vontade de Deus e procurado fazer o que Deus manda. Aí você fala, mas o senhor também tem feito, pastor? Eu tenho procurado. E tem outra, é difícil fazer. Para fazer, nós temos que deixar que Ele nos ajude. Se a gente não deixar, nós não vamos conseguir. Ele falou em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele, deixar que ele entre na nossa vida, entregar a nossa vida para ele. Porque às vezes nós queremos tomar nossas próprias decisões. E aqui, Ruth foi instada mais uma vez para voltar. Né? E aí ela faz uma escolha. Disse, 16, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth fez uma escolha. A vida, meu filho, só tem um filho. Falei com ele hoje, não. Graças a Deus, Deus me deu 3 filhos maravilhosos, né? Uma nora maravilhosa, 2 genros maravilhosos. Então, eu só tenho a agradecer. Deus tem feito tantas coisas na minha vida. Então, ela falou isso, ela fez uma escolha. Olha, não me forces a abandonar-te. Né? E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela fez essa escolha, e nós vamos ver o resultado dessa escolha no final, o resultado. Então, nós temos que ter cuidado com nossas escolhas, né? As nossas escolhas, elas devem de ser de acordo com a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e perfeita. Às vezes a gente toma uma atitude, né, de algo que depende, nem tudo a gente vai tomar decisões e perguntar a Deus, tem coisa que não precisa. Se eu vou comer essa comida ou aquela, vestir uma roupa, mas dentro da nossa vida, muita coisa nós precisamos arguir, perguntar a Deus o que nós devemos fazer. E aí o que acontece? E às vezes nós não perguntamos, nós não fazemos uma boa escolha. E depois o resultado não é bom e nós queremos recorrer a Deus. Mas eu não tinha compromisso com Deus. Se eu tivesse, eu teria consultado Deus, perguntado a Deus, Senhor, o que eu faço? Davi fez isso. Davi, que os reis naquele tempo, igual no dia de hoje, só mudou alguma coisa. Os países, os reinos cresciam subjugando os outros. E aí o que aconteceu? Ele saiu para a guerra, para guerrear, né? E quando ele voltou em Ziclag, os inimigos dele tinham invadido Ziclag, destruído tudo, levado as mulheres, as crianças, né? Matado os homens que tinham ficado. Júnior Batata, ô Júnior, que prazer, rapaz. Conheço você desde pequenininho, fazer igual a outro, você sempre foi pequenininho, né? Mas você não tem complexo disso, né? Porque se tamanho valesse alguma coisa, o nome de Rui Barbosa não seria lembrado até hoje, né? E Rui Barbosa era baixinho, isso não quer dizer nada. A altura da pessoa não quer dizer nada, né? Mas um prazer, uma alegria, Deus continua abençoando. Então, a vontade da pessoa era já sair atrás dos inimigos. Mas ele não, ele consultou a Deus. Senhor, eu devo ir ou não?
Ele tinha certeza que ele precisava de ir, mas ele perguntou a Deus. Aí Deus pode sim que eu vou entregá-los nas suas mãos. Então, meus irmãos, consultemos a Deus. Procuremos fazer as escolhas certas. Não sigamos nossas escolhas próprias, nem nossa. Boa noite, meu amigo Júnior Batata. Olha bem, nossas próprias escolhas e nossas próprias opiniões. Nós podemos estar equivocados. E com a orientação de Deus, será muito mais interessante para nós. Mas tudo bem. Então ela fala isso. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Noemi deveria ter dado um bom testemunho para ela. Os esposos Malom e Quilion também, bons testemunhos para as esposas, né? Muito embora Orfa tenha voltado e o nome de Orfa sumiu. Só aparece aqui, né? No versículo 14, daqui para frente ele não aparece mais. 17. Continua ela dizendo: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que bonito, né? Que escolha, que convicção, que testemunho. Eu gostaria de ter um testemunho assim, você. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar às pessoas a diferença que Jesus faz na vida da gente, né? Fez, faz e certamente continuará fazendo. Ele falou, só a morte, né, poderá separar. Aconteça o que acontecer. 18. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Ela viu que Ruth estava decidida e ela falou, não, ela está fazendo a escolha dela, eu não vou mais pressioná-la e, né, é aquela história, seja o que Deus quiser. Né? Muita gente pensa que Deus quer aquilo, não é Deus que quer, é você que quer, eu que quero. Tem gente que fala, puxa vida, mas por que Deus... às vezes alguém bate com um carro, morre, foi Deus que quis. Como que Deus que quis, rapaz? Deus é um Deus bom. Deus vai querer que alguém bata com um carro e morra? Deus quer o mal das pessoas? Não é assim. Deus permite. Agora, muitas situações acontecem nas nossas vidas por conta de nossas escolhas, nossas decisões, nossas opiniões. E depois a gente quer reclamar de Deus. Eu também fui assim, eu reclamava, falava, mas por que Deus deixou acontecer isso? Mas eu não me lembrava de que eu que tinha feito a escolha, né? E 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Ela era conhecida. É bem certo que naquele tempo Belém era bem pequena a cidade. Uma cidade pequena, não é? Eu já estive lá em Belém, né? Belém faz parte da Palestina, não parte de Israel, faz parte da Palestina. E assim como Jericó também faz parte da Palestina. E aí o pessoal ficou, né, penalizado em ver, se comoveu por causa dela, né? Deve ter chegado numa situação difícil lá, né? Não é esta Noemi? 20. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha, Mara quer dizer amargo, né?
Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eles chegaram lá no lugar chamado Mara, que era um lugar das águas amargas. E Deus orientou Moisés e as águas foram transformadas, né? Através de uma ação que Deus orientou Moisés, e as águas ficaram águas potáveis. Mas aqui ela estava cheia de amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chama de Noemi, não. Me chama de Mara. Né? Às vezes muita gente põe o nome de Mara e não sabe que Mara quer dizer amargo, amargor, amargura. Né? Mas o nome não faz a pessoa, quem faz a pessoa que faz o nome. Né? Meu nome também não é grande coisa fazer igual, eu acho, né? Manoel, não acho. É um nome batido, né? Mas tudo bem. Ainda bem que a maioria me chama de Jatobá, né? 21. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Eles não saíram mal de Belém. Então eles eram de uma situação mais ou menos, mas resolveram mudar, buscar melhora aos olhos dele. E aconteceu aquilo tudo que nós lemos antes. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela estava aqui como que, né, queixando-se de Deus, mas reconhecendo o Deus, o Todo-Poderoso. E Deus estava trazendo-a de volta. Né? É importante a pessoa ver isso aí. 22 e último. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Olha, chegou na época das bênçãos, na época da colheita, na época da fartura, porque voltou para o lugar de Deus, para a casa do pão. Nós precisamos de fazer uma análise em nossas vidas, né? Aquele rapaz de Lucas 15, a partir do versículo 11, que é a continuação de uma parábola que é dividida em 3 parábolas. A primeira, a ovelha perdida, a segunda, uma moeda perdida, e a terceira, um filho perdido. Ele, quando retorna para casa, ele falou assim, quando eu chegar em casa, eu vou falar para o meu pai, para ele me colocar como fosse um diarista dele, não como filho, não é? Ele falou, porque eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Coloque-me como um dos seus jornaleiros, um diarista, alguém que trabalhava lá. Mas ele foi recebido, né? Deve ter tomado um banho muito bom, que estava com as roupas, né, destroçadas, não tinha mais roupa, mal calçado, e o pai mandou que desse roupas novas para ele, calçado novo, pôs um anel no dedo dele. Né? Aí tem gente que não tem o que pregar, fica pregando que não pode usar anel. Quando José foi nomeado primeiro-ministro, chefe de governo do Egito, lá no livro do Gênesis, né? O faraó mandou vesti-lo de linho especial, deu um colar de ouro para ele. Não deve ser desse colar que arrebenta de qualquer jeito, não. Deve ter de um dedo de largura. E pôs o anel no dedo dele, o anel, né, de autoridade para ele. Então nós temos que ter cuidado do que nós falamos, nós temos que falar o que está escrito na Bíblia. Escrito na Bíblia, né? Muita gente baseia-se em 1 Pedro 3. Mas nós vamos ser mais vigilantes, né?
1 Pedro 3, né? Acho que é 1 Pedro 3 mesmo. Se não for a primeira, é a segunda. Mas tudo bem. Mas, então, nós precisamos saber fazer as escolhas. Precisamos saber as escolhas. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Eu sei que o horário aqui foi meio inapropriado, mas procure, você que assistiu, a compartilhar para outras pessoas, né? Assistirem, né? Se você puder também entrar e inscrever-se no YouTube, porque eu pego o vídeo disso aqui que eu fiz. Aqui no Facebook é a live, acabou, tá pronto. Mas aqui não. Vai demorar 1 hora e pouca para eu colocar no YouTube, para depois soltar nas listas de transmissão do WhatsApp. Né? Então, eu gostaria de alcançar, eu ouvi dizer que o número é de 1000 inscritos. Alcançar esse número só para eu poder fazer simultaneamente a live do Facebook e a live do YouTube. Porque aí porque passar para as listas de transmissão é rápido, mas entrar, porque os vídeos são longos. Eu sei que, né, mas são vídeos que falam da Bíblia, que servem para a vida eterna. Além de servir para a vida eterna, serve para a sua vida aqui na terra, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Não adianta a gente falar que crê em Jesus, não adianta, só de boca não adianta, nós temos que ter atitudes. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Esse vídeo está indo aí para quase 40 minutos. Guardando e com as suas mãos protetoras, sanadoras, suas mãos de amor, de misericórdia, de bondade, suas mãos magníficas, suas mãos poderosas, suas mãos ricas. Nós falamos mãos, mas no sentido figurado. Que Deus encontre em nossas vidas espaço para Ele agir, que nós nos entreguemos a Ele e deixemos que Ele cuide de nós. Tá? No Salmo 40, versículo 17, e aqui eu concluo, Davi escreve dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que bênção, né? O Senhor cuidar da gente. Amém.